Olá, está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Adianto para vocês que hoje nós estamos aqui recebendo a Ana Latrova, que é uma psiquiatra que vai conversar com a gente durante este episódio. Aproveito o ensejo da nossa introdução para lembrar a você a curtir e compartilhar esse episódio com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Por fim, quero lembrar ainda que este podcast é gravado no espaço da 20 Medical Office, um coworking voltado para profissionais da área da saúde de excelência, como provavelmente você. Seja bem-vinda, doutora Obrigada. Ana Latrova. Bom, vamos seguir aqui o nosso caminhar convencional deste podcast. Passaremos um pouquinho sobre o seu currículo, depois pediremos para você falar um pouquinho sobre você e vamos caminhando pelos meandros do seu vasto conhecimento. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos ao currículo da doutora Ana Latrova. Ela é formada em medicina há 28 anos pela Universidade Estadual Paulista, tem especialização em psiquiatria no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, tem uma ampla experiência e participação em congressos internacionais na Europa, América do Norte, incluindo na Universidade de Harvard e na América do Sul. Tem uma vasta experiência também na clínica, no atendimento em psiquiatria, com mais de 11 mil pacientes atendidos. Tem também experiência como palestrante / speaker em psicofarmacologia, auxiliando no aprimoramento do conhecimento de médicos clínicos gerais e psiquiatras. E se identifica como uma amante estudiosa de arte e psicanálise. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Fale um pouquinho sobre você, quem é Ana Latrova. Então, essa eu já acho uma pergunta extremamente difícil, né? Quem é você? Porque a partir do momento que você vai elencando todas as convenções sociais, você é médica, você é formada há tantos anos, então, para além disso, além de todas as convenções sociais, quem é você? Eu acho que é uma pergunta, talvez a pergunta que a gente busque durante toda a vida. E aí a gente vai elencando, né, uma série de significantes. Eu sou médica, eu sou Ana Paula, eu tenho tantos anos, e que é uma forma de dizer quem você é, né? Tentar dizer quem você é ao mesmo tempo que você não é. Então, isso é tão interessante, porque quando você não tem as palavras, porque isso está na ordem do indizível, no sânscrito existe um termo que é hridaya, que na verdade quer dizer a chave do coração. Poxa. Então, quando você fala assim, quem é o Marcos? Você fala assim, sou eu, né? Eu sou eu. Você não fala assim, sou eu ou sou eu. É porque é o coração, né? Que estão as suas emoções mais íntimas e que, na verdade, pode definir quem é você. Porque muitas vezes, quando você informa quem é você não está informando, né? Porque a informação pode estar na recusa da informação, porque é algo que você esconde. Perfeito. Não é isso? Então, eu gosto muito do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, eu conheci o Ferreira Goulart, eu fui na casa do Ferreira Goulart, sim, eu consegui o telefone dele, eu fui na casa do Ferreira Goulart, e ele fala um poema do Carlos Drummond de Andrade, ele cita em uma das entrevistas, né? E ele diz que o poema chama A Tarde de Maio. Tarde de Maio. E ele diz assim, que assim como os primitivos, eles carregam os seus mortos, carregam o maxilar inferior dos seus mortos por toda parte, assim carrego você, Tarde de Maio. Então ele diz assim, depois que eu falo esse poema, eu sou eu mais este poema. Entendi. Então é assim, você é algo que você vai... Constante mudança e agregando, em constante mudança, exatamente. E agora, para não te deixar sem resposta, né? Não, mas para não te deixar tá sem resposta, eu acho que, e a gente precisa falar aqui de uma forma talvez um pouco mais pragmática, eu vou me definir com algo que talvez seja mais permanente dentro da impermanência, que eu sou uma pessoa que tem muito apego, muito afeto ao mundo das ideias. Então, eu me identifico muito mais com as ideias do que grupos de pessoas,
do que círculos de amizades, talvez, o que pode dar alguma solidão, né? Mas, de certa forma, também te dá uma liberdade. Você transita por muitas tribos, né? Então, isso te dá uma liberdade. Isso também tem tudo tem o seu lado positivo, né? Claro. Então, eu gosto, e isso é totalmente parcial, né? Porque quando Uhum. você vai falar de você vai falar de uma característica que você mais gosta. E essa Claro, exatamente. Ninguém fica não exibindo os seus confu- problemas, né? Os podres, certo? Exatamente, não confunda muito, assim, não confie muito no testemunho, né, de Exato. quem se diz algo, né? Porque é Exato. lógico que eu estou falando de uma característica que eu aprecio muito em mim. Exatamente, muito interessante. Dá para ver que a nossa conversa vai ser excepcional porque vai partir muito desse lance de psique humana. Você falou aqui no Sim. currículo que é um amante de psicanálise. Podemos falar um pouquinho sobre isso. O que que você acha? O que que você gosta? O que que você acha? O que que te faz ser apaixonada por essa área assim da psicanálise, da psique humana? Eu sempre me interessei pela natureza humana e eu fiz medicina, né, numa fase muito jovem, né? Lógico, você escolhe a sua profissão com muito pouca idade, mas eu sempre me interessei pela parte sutil do universo humano. Então, muito mais para além da organicidade. Então, a psiquiatria foi um encontro maravilhoso, além da psiquiatria, a psicanálise, que fala de uma parte assim, de um elemento mais sutil da natureza humana, da complexidade de tudo isso. Entendido. Entende? Então, eu acho que por isso que eu estudo. Hoje está um pouco na moda se criticar muito a psicanálise, Mesmo? sim, até por conta de muitas correntes políticas, né? A gente está num mundo de muitas Polarizado. polarizações, mas o Freud, ele sistematizou algo que você percebe nas pessoas. Né? Então, quando você fala de repetição, por exemplo, fala assim, nossa, eu repito sempre as mesmas coisas, e a gente vê isso acontecendo, não é? Você vê as pessoas repetindo sempre as mesmas coisas, os mesmos erros. Eu vejo isso muito na clínica, e o Freud sistematizou isso. Ele deu um nome para isso. Você repete porque você está em busca, essa insistência de repetir, de voltar ao estágio anterior. Isso não é uma coisa totalmente, ele pensou isso do nada. Ele pensou isso porque ele sistematizou. Inclusive, o Observacional. texto dele, além do Princípio do Prazer, de 1920, ele é um texto extremamente organicista. Porque ele fala que a nossa tendência de repetição, tem uma fase do Heráclito que é isso, né? Que ele fala que a gente nunca volta ao mesmo rio. E não volta mesmo, e por não voltar é que você insiste. Você insiste em repetir. Não é? Entendido. Como se você tivesse perdido alguma coisa. Sabe quando você perdeu uma chave, aí você vai voltar por aquele caminho. Entendi. E Tentar você, refazer o caminho e volta e, para tentar achar. e como não é o mesmo caminho, porque essa falta que nós temos é uma falta fundamental, é uma falta estrutural do aparelho psíquico, você vai voltar sempre. E você vai voltar com outros significantes. Né? Existem inúmeras, infinitas combinações de significantes. Significantes no sentido assim de você explicar algo com conceitos por meio dos sons, das imagens, e isso vem do estruturalismo, né? Que quem usou não foi nem o Freud, foi o Lacan, porque o Lacan estudou o estruturalismo. Em última instância, quer dizer que se não existisse Cervantes, existiria Dom Quixote. O Dom Entendi. Quixote existiria, De qualquer apesar do maneira, Cervantes. apesar de... Entendido. Porque tudo que você fala de uma pessoa está na natureza das coisas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que se chama, que a frase é em latim, natura non facit saltus, quer dizer, a natureza não faz saltos. Isso é muito importante que você observe na própria clínica, né? Você é reumatologista, então você vai perceber que uma pessoa que chega com uma queixa no seu consultório, essa queixa ela não vem do nada. Isso. Você vai fazer uma anamnese e você vai perceber que aquilo vem sendo de um construído. processo, Assim como alguém que chega no meu consultório e fala, olha, eu tenho pânico.
eu passei muito mal, eu achei que eu fosse morrer, Uhum. e isso veio do nada. E aí você vai fazer, não é? Você vai fazer uma clínica, vai ter uma observação clínica e você vai observar que ele tem um histórico de ansiedade, que aquilo Claro. foi só uma explosão, né? Entendido. Foi como se fosse o ápice da ansiedade dele, foi naquilo, mas não nasceu no dia anterior. Entendido. Exatamente, e isso está na literatura também. Eu gostaria de depois falar sobre isso, Vamos porque na falar. literatura também acontece isso, porque não acontece só na clínica, só na medicina. Inclusive, essa frase, ela não se aplica só à medicina, né, ou só à natureza humana, mas também sociológica, antropológica, Uhum. né. Você entrou na minha sala não, na sala que eu estava conversando com o João outro dia, e eu estava estudando um livro, A Sagração da Primavera. Sim. Aí você falou: "Uau", né, você olhou e falou: "Uau, A Hum. Sagração da Primavera", né. E que é do Modris Eckstein, eu acho que é assim que pronuncia. E ele fala, que antes de romper a Primeira Guerra, que foi em 1914, né, Uhum. eh, teve um balé russo que era o Igor Stravinsky com o Nijinsky, né, Hum. e ele antes de irromper a guerra, que foi em 1913, ele já veio com uma arte totalmente disruptiva, entre aspas, né, porque, não era tão disruptiva assim, porque aquele pensamento ele já estava fervilhando. Então a Primeira Guerra não surgiu do nada, né, Entendido. assim como a Segunda também não surgiu do nada, Uhum. porque, eh, existe um processo para que as coisas aconteçam. Semelhante acontece com um outro livro que eu li também neste ano, que foi O Outono da Idade Média. Porque você fala assim: "Ah, o Esse livro. iluminismo rompeu com tudo", não foi tão disruptivo assim, a natureza não dá saltos, porque dentro os medievalistas, eles entendem que na Idade Média já existiam alguns elementos ali da arte que foram depois, né, entendidos como sendo do iluminismo, mas não eram, porque aquilo foi um processo gradual. Isso acontece na clínica médica, né? Então é muito importante você entender de Fazer um o link. microcosmo para um macrocosmo, não é? Eu não parei de falar ainda, mas Não enfim. tem problema nenhum, muito interessante. Inclusive, eu estou me sentindo aqui com um QI 12, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu queria falar, a gente vai falar mais sobre literatura, dá para ver que você gosta e conhece demais disso. Repito, eu não sou um profundo conhecedor de literatura, nem de arte, longe disso, e acho que eu vou aprender Não, mas muito com tudo que você vai falar aqui. Eu queria só fazer um paralelo com o impacto do momento nas emoções, né? O impacto do momento geral em emoções e em produção artística, por exemplo. Eu li uma vez, eu não vou lembrar onde, que um dos momentos em que houve a melhor e maior produção cultural na Europa, tirando a parte de Beethoven, Mozart e tudo mais, foi no período da Segunda Guerra. E a produção de obras extremamente de qualidade, principalmente da parte dos judeus. Então, quanto maior o sofrimento deles naquele momento, maior e maior foi a taxa de produção de músicas, de poemas, de texto com uma profundidade e uma qualidade superior. Eu achei essa informação assim fantástica. sim, a dor, né? O sentimento, porque quando você faz arte e quando a arte chega até você, é porque existe algo ali que é universal. Certo. Então, assim, você está falando da guerra, né? Então, quando o artista ele consegue transmitir algo para você, que na verdade é uma emoção cristalizada, o artista faz isso. O artista pega uma emoção e cristaliza uma emoção. E quando você tem aquele sentimento, você vai recorrer àquela emoção que está cristalizada. Você não consegue nomear aquilo. E quando ele fala de uma angústia que é uma angústia de todos nós, né? E ele vai cristalizar aquela emoção e ele vai atingir o aparelho psíquico de uma forma universal. Então, não por meio direto, porque não existe isso, porque você pode assistir a uma obra de arte, a um espetáculo, e ele não falar exatamente da sua vida,
Porque ele vai colocar um véu de disfarce. Isso na primeira linha da sublimação. Estou falando na sublimação, não cheguei em Lacan ainda. Estou falando de Freud. Ok. Mas você coloca um véu de disfarce, você esvazia o seu ego, Uhum. né? E aí você consegue deixar transparecer algo que é universal. E nesse sentido a arte é transformadora, porque ela vai atingir você, ela vai me atingir, entende? E o exemplo mais paradigmático é o Complexo de Édipo, do Sófocles, né? Que é da tragédia grega. E Entendido. até porque eu falei para você que eu estou estudando as Aham. tragédias Sim. gregas, inclusive o termo da catarse, ela veio do Aristóteles, estudando as tragédias gregas, e depois, até hoje a gente fala de catarse, né? Na verdade, Sim. o Aristóteles falou de catarse, né, como algo transformador, mas ele passou por aquele tema, e até hoje a gente está às voltas com essa catarse transformadora, né? Entendido. Poxa, Mas muito interessante. Essa parte que você está falando, e dessa parte de literatura grega, você falou assim até que, eu estou estudando ainda, tenho um pouco de receio de falar, porque é ainda uma questão de estudo, mas relacionado a essas tragédias gregas, tem sempre, geralmente, uma... É a rota do herói que fala, tem um negócio assim, não tem? Que tem sim, sempre um segmento de o padrão, como herói é? não vacila, né? O herói não vacila. Na tragédia, Uhum, existem vários tipos de heróis, depois na cultura contemporânea, uhum, mas o herói grego, ele não vacila. Inclusive, é muito interessante estudar teatro grego, né? Eu estou estudando Ésquilo, Eurípides, que é o mais iconoclasta de todos os tragiógrafos, porque ele quebra muitos paradigmas, né? E o Sófocles, né? E é muito interessante você entender que 4 séculos antes de Cristo havia festivais de teatro, né? E toda aquela problemática que não é muito diferente da nossa problemática. imagino. Inclusive, eu achei uma coisa Isso muito é muito interessante. interessante, porque o Aristófanes, que fazia comédia, ele Aristófanes. Aristófanes, que ele Ok. fazia comédia, ele criticava muito. E uma das críticas que ele fazia para o Péricles, acho que sim, ele achava que o Péricles gastava mais com arte, com o teatro, do que com a guerra do Peloponeso, né? Que na verdade é um assunto tão atual, né? A gente às vezes fala, nossa, está gastando mais com arte, enfim, né? Uma discussão ainda atual, não é? Uhum. Sim, E o sim. quanto isso pesa na balança, o quanto isso que é importante. Lógico que tem vários elementos aí que vão atravessar todos Uhum. esses interesses, né? Mas Engraçado, desculpa, pode concluir não, é isso seu. aí mesmo. Engraçado que, como você falou, o comportamento humano ele segue uma repetição, né? Às vezes você tem aquela coisa de fazer sempre a mesma coisa, sempre repetir os mesmos atos, procurar sempre o mesmo padrão de companheiro. Mas a sociedade, em diferentes épocas, ela também muitas vezes tem uma repetição é, de padrão de tempos em tempos, em que você puxa, como você falou aí, que às vezes os problemas de muitos e muitos e muitos anos atrás se repetem agora. Pegando um pouco esse gancho, nós tivemos aí em 2020, final de 2019, 2020, a pandemia, né? E aí nós tivemos um estouro de quadros de depressão, de ansiedade, de transtornos psiquiátricos de toda sorte. E você comentou comigo que um dos assuntos que você mais tem atendido no seu consultório, embora não seja a única coisa, obviamente, foram quadros de ansiedade. Como tem sido essa experiência? Você acha que tem aumentado? Fala um pouquinho pra gente, pode falar também aí, incluir assuntos da literatura, tudo que você quiser falar sobre ansiedade, que nós estamos aprendendo muito aqui, tá? Se você Uhum. quiser puxar pra gente aí, explica pra gente como tem sido atender no consultório nesse período pós-pandêmico. Foi um marco realmente, né? Mas eu não gosto muito dessa relação causa-efeito, sabe? Perfeito? Porque isso é muito particular. Porque quando uma pessoa, vamos supor assim, a gente não usa esse termo psiquiatria, mas enlouquece, né? Quando alguém Uhum, enlouquece,
ela não necessariamente ela tem um motivo que tem uma proporção, assim, pelo menos uma proporção pragmática para ela enlouquecer. Ela pode se deparar com algo que ela não tem na sua bagagem, né, de significantes, ela não tem ferramentas para lidar com aquilo. Uhum. Então, diante de um problema, né, que foi um problema muito real, muito falado, muito comentado, então é comum que as pessoas se sintam mais ansiosas, mas isso não é uma regra, porque é Perfeito. muito comum no consultório você avaliar uma pessoa que você fala assim, nossa, aconteceu uma tragédia na vida dela, agora ela vai descompensar. E ela não descompensa. E de repente aconteceu algo que talvez não seja da ordem de uma problemática assim muito Traumática, feroz. traumática do seu ponto de Certo, vista. E eu só perfeito. gostaria de te contar uma história a respeito desse trauma, né? Perfeito. E dessa fala do paciente. E a pessoa ela não tem significantes, ela não tem ferramentas para lidar com aquilo. Uhum. Entende? Então, a pandemia ela foi um marco importante, mas ela não tem essa relação causa-efeito, porque você é atravessado na sua biologia. Eu quero falar um pouco de biologia também, porque eu estou Pode falando só falar, de não arte, tem né? problema. Você tem, logicamente, você é atravessado pela cultura. Eu estou falando de cultura, de arte o tempo todo, mas você é atravessado pelo seu órgão processador cérebro, né? Perfeito. E isso é inegável. Então você tem ali a sua herança genética, você tem o seu órgão biológico, o seu órgão processador que tem características próprias. Uhum. E eu acho interessante, né, porque quando eu fui para Harvard, eu vi o crânio do Phineas Gage, né, que lógico que é inegável, quando ele teve uma lesão no lobo frontal, ele mudou totalmente o comportamento dele. É muito interessante, né? Então, assim, é lógico que você tem um cérebro estrutural atravessado pela cultura, atravessado pela arte, atravessado pelas referências que você tem, as referências parentais, as referências de cultura, de país e tudo mais. Deixa eu só fazer uma interrupção, só para que as pessoas que estão assistindo entendam que essa questão desse que ela falou, que é um rapaz, eu não me lembro o nome, que ele teve um trauma na região frontal da Phineas cabeça. Gage. Isso. E aí, se você quiser explicar, vai explicar melhor do que eu, certamente. Mas ele teve um trauma na região frontal, ele perdeu o lobo frontal, né? Não foi isso? Sim, ele E aí, a sobreviveu. partir daí, o que acontece? No lobo frontal, a gente tem, explicando muito pobremente, para que seja palatável e entendido, o lobo frontal é como se fosse um freio, né? Então, as coisas absurdas que às vezes você gostaria de fazer ou de falar e você não faz, muito disso tem a ver com esse lobo frontal que freia aquilo e não deixa que você seja uma pessoa completamente desvairada, digamos assim. E aí, é esse o caso, e aí houve essa mudança. Pode continuar, desculpa pela interrupção. É mais para pontuar que nós temos de a ver com o nosso cérebro estrutural, apesar das experiências todas, porque quando você estuda psicanálise, eu estou muito estudando psicanálise hoje, porque eu estudei bastante psicofarmacologia e eu gosto de estudar outros olhares, não é? Então, assim, é importante você lembrar que existe um órgão processador, não é? Perfeito. Que às vezes é negado em outras áreas, né? A complexidade humana é tão grande que é comum que uma pessoa que seja expert em alguma área, ela acha assim, ó, eu vou explicar tudo com o que eu sei. Uhum. É muito comum isso. Sim. Né? Então, eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, eu vou explicar tudo com o que eu sei. E isso é limitante, né? Porque você começa a enxergar o mundo com as suas lentes e você quer que tudo caiba dentro do seu campo de conhecimento. Então, Entendido. é muito importante que você entenda que existe sim um atravessamento da cultura, um atravessamento da arte, das referências, de tudo que você viveu. E você viveu a sua vida de uma forma única. Uhum. Né? E isso eu gostaria de falar muito, porque você precisa ouvir o paciente. Eu tive uma experiência muito interessante no início da minha carreira, certo, que talvez seja a lição mais importante que eu tenha tido em psiquiatria. Eu tinha um paciente, logo que eu comecei na área de psiquiatria, que foi em 2001, eu me formei em 96,
Mas eu comecei a atender psiquiatria em 2001, no Uhum. Hospital do Servidor Público Estadual em São Paulo. Perfeito. E quando você chegava lá no hospital, né, você abria a porta ali, você via a enfermaria toda com os seus pacientes e tudo mais. E eu recebi um paciente que talvez tenha sido uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Ele era muito inteligente e tinha aquela fala toda fragmentada, né? Ele Hum. poderia ter sido um artista, talvez, né? Quando você fala de o Bispo do Rosário, você conhece a história do Não Bispo do Rosário? O conheço. Bispo do Rosário, ele era um psicótico, mas ele ficava internado nos Ah, hospitais psiquiátricos, mas é a partir da psicose dele que ele queria entregar o mundo para Jesus, para Deus, e ele criou muitas obras de arte, e ele é caramba, que considerado legal. artista. É muito O interessante. Bispo do Rosário? Poxa, muito É muito interessante. interessante Então, essa história. esse rapaz que você atendeu, ele tinha uma inteligência tão grande que chegava a Aí talvez poder, não que se equiparasse, não é esse o ponto, mas talvez seguisse um caminho parecido como artista. sim, na área das artes plásticas, sim, mas na área da escrita, por exemplo, James Joyce, o Hum. James Joyce, tinha uma escrita totalmente fragmentada. Uhum. E era aquela forma de enlouquecer, mas se curando, né? A arte, ela tem isso, né? De você poder enlouquecer na cura, né? Não existe cura, mas talvez uma saída, né? Para suas angústias, para suas faltas. E Essa esse paciente que você falou que ele era inteligente, que é a história? A história é muito interessante. Primeiro que eu apresentei o caso dele, o caso clínico dele, né? E um professor me falou, depois de algum tempo, falou: olha, se eu for falar de um caso clínico bem contado, eu vou contar deste paciente que você apresentou. O mérito foi todo dele, porque ele me falou tudo, ele tinha uma licença poética maravilhosa, eu me senti até um pouco assim, impostora, porque acho que não fui eu que escrevi o texto, Uhum. foi ele, né? E foi muito interessante porque no dia 11 de setembro de 2001, né? Você sabe o Uhum. que aconteceu no dia 11 de setembro de Sei, onde eu estava, 2001? acho que todo mundo lembra, né? Todo mundo lembra, e eu me lembro muito bem porque eu entrei na enfermaria, eu abri a porta e ele estava na porta. Ele estava na porta me esperando. E ele falou assim: doutora Ana Paula, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei: Não faço a menor não sei o ideia. que aconteceu. Ele falou assim: olha, foi lá em Nova York e entrou um avião num prédio, pá! Aí eu falei, caramba, né? Ele está falando isso, né? Aham. Você está E tirando de ele tinha alguma... uma fala desagregada, ele tinha um pensamento muito desagregado. E aí entrou outro avião e pá! Eu falei, verdade, mas e depois? O que aconteceu? E depois, doutora, depois caíram os prédios. Aí eu falei, uau! Que história Que legal que você está me história, uma contando, né? história muito interessante. Eu falei, e depois? E depois encheu de pó. Uhum. Encheu de pó e foi todo mundo correndo para tudo quanto era lado. Eu achei uma história assim, eu falei, caramba, né? Aí Quanta eu, criatividade. conta criativa. Exatamente. Aí eu cheguei onde tinha lá a enfermaria, né? Onde ficavam as pessoas, os médicos. Falei, olha, eu acho que a gente tem que olhar mais de perto o tratamento dele, né? Porque ele acabou de me falar que caíram as torres gêmeas e tudo mais. Ele falou, não, doutora, Caiu mesmo. caiu mesmo. Então, assim, acho que é muito interessante, foi uma lição Sim, muito rica, porque para você olhar, profundo, né? né, para você olhar para o paciente, né, porque o psicótico, ele tem uma, Difícil. uma característica, não, isso foi um exemplo, assim, que eu nunca mais esqueci, e o psicótico, ele tem uma característica de criar um mundo particular, né? Se você quiser entender o psicótico sem lançar mão de elementos muito biológicos e organicistas, você entende que o psicótico ele faz um mundo paralelo, ele não tem uma realidade partilhada por todos. Perfeito. Né? Então ele vai criar, já que ele não conseguiu se estruturar neste mundo, né, por meio da neurose, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, né, mas ele faz um mundo particular. E você pode perceber que todo psicótico ele tem um delírio no qual ele é muito importante. Né? Então Ah, ele é perseguido por todos, tem
uma estrutura, tem assim, uma estrutura intergaláxica que vai procurar ele por algum motivo, ou todo mundo é apaixonado por ele, todo mundo está vendo ele perseguindo, que Ele é o capaz de dar salvação e as pessoas não entendem, sim. Sim, ele é Jesus Cristo. Exato, sim. Né, que na psiquiatria você entende como um sintoma a ser removido. Olha só como as visões mudam de acordo com a lente que você usa. Né? Na psiquiatria você vai fazer o quê? Eu vou tirar esse sintoma. Essa é a minha preocupação como psiquiatra. E eu não vou romantizar dizendo que você precisa continuar delirando, porque delírio é uma alteração do pensamento, mas o delírio, ele é, pela visão da psicanálise, ele é a melhor construção que o indivíduo conseguiu fazer para manter intacto o aparelho psíquico dele. Como? Repete, por gentileza. Ele fez, é difícil, né? Porque a gente, é uma linguagem contrária, talvez, a que a gente aprende em medicina, mas certo. O sintoma para a psicanálise é uma solução. Sim. É uma solução. Eu dei essa solução para manter o meu aparelho psíquico vivo, minimamente, perfeito, sabe? Então, é outra visão. Por isso que é muito interessante você ter outras lentes para que você lance mão, você esteja municiado de muitas informações para que você consiga lançar mão do que você precisa naquele momento, né? Eu acho que a experiência faz muito isso também. Entendi. Você tem canal no YouTube, doutora? Não tenho. Deveria ter, viu? Para fazer umas resenhas sobre cultura, sobre arte. Porque vou assumir uma coisa que ela me falou antes aqui. O Instagram da doutora é @AnaLatrova. Ana Latrova. Ana Paula Latrova. Ana Paula Latrova. Ana Paula Latrova. O Instagram? Ana então Paula anotei Latrova. errado, peço perdão por isso. Ana Paula Latrova. Peço perdão. Que na verdade é um blog de coisas que eu gosto falo bastante de literatura, né? Então eu tenho dificuldade de sistematizar um conhecimento. Então eu começo a falar aqui com você, eu falei já no início da entrevista que eu ia viajar, né? E aí o meu recorte seria exatamente por isso. Ela comentou comigo que ela não gosta tanto de fazer as postagens no Instagram, que faz até porque ela acha que o tempo é muito curto e às vezes fica muito raso. Então fica a dica para você, não sei se o conselho fosse bom a gente não dava, vendia, né? Mas eu acho que você deveria fazer um canal no YouTube para você poder divulgar o seu conhecimento com a profundidade que ele merece, porque dá para ver que você entende demais. Peço perdão pelo equívoco aqui, gente. É @Ana Paula Latrova, o Instagram da doutora. Faz um canalzinho no YouTube que você vai se dar bem. Bom, vou fazer um merchan aqui para o nosso caríssimo João Canteiro, o homem que está por trás das câmeras. Este é o Papo 20 e ele acontece no ambiente da 20 Medical Offices. Mas você pode me perguntar o que é essa 20 Medical Offices? Bom, é um coworking médico, um coworking voltado para a área da saúde, na verdade, onde nós temos salas para o atendimento geral em medicina, diversas especialidades, psiquiatria, reumatologia, urologia, ginecologia, enfim, todas as especialidades são bem-vindas. E temos salas também, 3 salas para realização de procedimentos e 4 salas voltadas para o atendimento, principalmente voltado para a parte de psicanálise, para psicologia, que são salas com um ambiente mais introspectivo. Esse cowork, por enquanto, fica em São José dos Campos, porque certamente expandiremos no futuro, mas se você está na região do Vale do Paraíba, vale muito a pena você vir conhecer. Se você quiser conhecer pelas redes sociais, o @ da 20 Medical Offices é @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é o de Leonardo da Vinci, ou seja, é VINCI. Se quiser acessar o Instagram do Papo 20, é @Papo20, também com VINCI, @Papo20. Quiser acessar o meu Instagram, ficarei extremamente lisonjeado com isso. E você pode acessar o meu Instagram pelo @reumato.marcos.moreira e o da doutora, @Ana Paula Latrova. Você também pode ter acesso a essas redes sociais pelo QR Code ou QR Code, fale como quiser, que está aparecendo aqui no canto direito da sua tela. Peço ainda a gentileza de você para curtir e compartilhar o conteúdo deste podcast
com quem você ama e gosta, porque lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Bora lá voltar com a doutora Ana Paula Latrova. No começo, a gente estava falando sobre, no começo, antes do episódio começar, eu até fiz uma pergunta sobre essa questão mais relacionada a transtornos psiquiátricos e alguns artistas, e você falou uma frase que me marcou. É muito difícil você querer definir a arte do artista, do pintor, pelo transtorno psicótico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, porque a psicanálise um dos elementos necessários é o fenômeno da transferência, né? Que você faz esse campo transferencial com um analista. Certo. A arte não serve, na verdade. O artista sempre vem primeiro, né? Antes do Freud falar e sistematizar toda a psicanálise, ele estudou as obras do Dostoiévski, ele estudou Sófocles, que é o Édipo, né? Então, o artista ele já falou isso, ele não tem as amarras da sistematização, né? Entendi. É muito mais fácil você falar, porque olha, veja bem, você está na academia, você vai falar, você vai querer provar alguma coisa, né? Então você vai primeiro estudar e e o mundo é rápido, né? E o mundo é rápido. E você vai ter de fazer um estudo científico, você vai ter de convencer os seus pares. E o artista fala. Ele fala genuinamente, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, é que necessariamente é necessário haver um campo transferencial. Então, você pode analisar uma obra, claro que sim, mas isso não é uma psicanálise, você não está exercendo a psicanálise, né? Como se a arte estivesse aí para dar tudo para você e você não devolve nada, você devolve problemas, perguntas. Porque até hoje a gente não entendeu a cura para a existência humana, né? Qual a saída melhor para a existência humana? Que é essa falta que a gente tem, que a gente sempre quer mais, que a gente sempre acha que o outro está devendo para a gente, não é? Entendi. E que a gente acha que a gente mesmo está devendo para a gente. Sim. E essa talvez não seja uma problemática, talvez seja a solução. Porque o desejo é tão complicado, né, a gente falar isso, porque eu estou conversando com você que tem uma linguagem muito médica, né? Mas é uma solução na medida em que você precisa ter um desejo para que você ande. Então, se você tem uma falta, você precisa andar. Né? Se você estiver totalmente satisfeito, você não vai fazer aquilo andar, né? Perfeito. Então, essa falta, e a gente fala isso desde os primórdios da existência humana, né? Quando a criança entende que ela não é a mãe, né? A mãe que eu falo não é a mãe, né? É a função materna. E ela entende que ela não é a mãe vai sair, ela vai fazer qualquer outra coisa, ela vai cuidar do trabalho. Naquele momento, né? E talvez até antes disso, ela compreende que ela não é inteira, ela tem uma falta. Perfeito. Então, o Freud, no texto, eu gosto muito desse texto, além do princípio do prazer, que o próprio título está dizendo, né? Além do princípio do prazer. Você não faz só aquilo que te dá prazer, você faz algo que te dá desprazer, né? Por quê? Porque você tem uma tendência a voltar a um estado original, e ele escreve esse texto extremamente organicista, porque ele tinha uma intenção muito grande de ser reconhecido na ciência. Né? E o máximo, ele conseguiu, na verdade, o prêmio Goethe, né, de literatura, ele não conseguiu na ciência. E eu vou dizer que a psicanálise, ela não é uma ciência, não por falta de rigidez científica, de austeridade científica, mas é porque ela é incontestável, ela é irrefutável, porque dentre as teorias, as grandes teorias do século XIX, as únicas que são irrefutáveis e que permanecem é o evolucionismo, a teoria da evolução do Charles Darwin e o inconsciente do Freud. Com todas as críticas, eu acho assim, eu li recentemente um livro do E. Michael Jones, que era um livro proibido,
E lógico, se é proibido, você vai querer ler, né? Com certeza Você vai absoluta. querer ler. Nada mais instigante do que a proibição, é E verdade. assim, e na verdade ele fala neste livro, e eu acho um tema muito interessante, que ele fala da sexualidade, da liberação da sexualidade como um instrumento de manipulação. Então eu te dou uma liberdade ligada às paixões, e na verdade isso acontece, né? Você libera muito, mas a partir dessa liberdade eu te manipulo. Entendeu? Eu achei o Entendido. texto incrível. Eu falei, é lógico que eu vou ler esse texto. E ele faz uma crítica muito cruel para o Freud, né? Então, ele chega. Eu nem vou entrar nos detalhes do livro, porque eu acho que as críticas são muito bem-vindas. Inclusive, agora a gente tem de refazer tudo isso, porque tudo mudou, né? A figura paterna ela está sofrendo uma decadência muito grande na formação do psiquismo humano. Você concorda com isso, que a figura paterna está em Concordo. decadência? Concordo E quando eu absolutamente. falo em decadência paterna, eu não estou falando decadência da família, só do pai, mas eu estou falando da decadência da autoridade, Sim. né? Então, assim, isso vem desde as grandes revoluções, né? Então, a Revolução Francesa, a Revolução Sexual, a Revolução Digital, a Revolução Industrial. Então, todas essas revoluções, e eu não estou aqui fazendo juízo de valores, né? Mas eu estou dizendo que a partir dessas revoluções, você teve uma decadência da autoridade. E isso você vê na clínica porque os sintomas, os quadros mudaram muito. Porque o que era baseado muito no recalque, né, e o Freud era o homem do recalque, né, naquela família burguesa, enfim, né, Sim. naquela família muito estruturada, enfim. E você recalcava muito, né, no sentido assim, eu não posso fazer isso, então eu recalco. Era um pensamento assim, eu estou falando de uma forma muito superficial. E aí aquilo fica no meu inconsciente, mas aquilo não fica só, fica ali guardadinho, né? E esse receptáculo inconsciente, ele não serve só para guardar, ele serve para outras coisas também, mas agora a gente vai falar sobre isso. Ele aparece, e ele aparece na forma de sintomas, entende? Só que isso talvez não se aplique tanto hoje com a queda dessa autoridade, né? Você não vê alguém muito recalcado. Eu tenho um pouco mais de dificuldade de atender os pacientes jovens, porque você está aprendendo com eles. Perfeito. Você pega um paciente de 40 anos para mais, ele tem uma estrutura psíquica muito conhecida, muito estudada, mas você está aprendendo com um mundo que está mudando de uma forma muito rápida, né? Inclusive o autismo, né? As pessoas falam muito de autismo, mas não levam em conta muitas vezes que hoje em dia a criança tem um celular, né? Ela não fala com Sim. ninguém, porque a criança contemporânea, ela tem um celular, que ela fica o tempo todo ali olhando o celular. Então, A até interação quando... dela é muito mais com o equipamento do que com o ser humano. Exatamente, isso pode ser interpretado de uma forma equivocada, né? Sim, entendi. Dificulta o Então, diagnóstico e deve ser um desafio absurdo, então, você lidar com esse público. Você percebe também alguma coisa relacionada a... Entra no que você falou de perda de autoridade, a petulância de alguma maneira dos pacientes mais jovens, ou você acha que não tem chegado a esse ponto? eu não sei se é uma petulância, eu acho que, assim, quando você perde esse contorno, e eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia ao recalque, tá? Assim, Perfeito. tipo, você não pode isso, você não pode aquilo, não é Claro. isso. Mas precisa ter um contorno tudo isso, porque o que eu percebo é que as pessoas, os jovens estão um pouco perdidos, entende? Perfeito. Então, assim, eu não estou aqui tentando voltar ao passado, mas talvez uma outra forma que precisa dar um contorno a tudo isso, porque você entende que existem significantes que não estão naquela cadeia de significantes, e isso é um pouco complexo, né? Pensar em tudo isso, e que ele vai talvez se tornar um psicótico, Entendido. não é? Porque aquilo não está engrenado muito bem. Então, a gente vai aprender com tudo isso, com a vivência, Você consegue traçar algum exatamente. paralelo na história de uma mudança desse nível? Tipo, os jovens da época da Revolução Industrial, ou alguma coisa bem mais para trás? Ou você acha que esse momento é bem único mesmo? Teve, né? Teve a Idade Média, eu acho que foi um
um momento de Idade Média, que pode ser contada de várias maneiras. Durante toda a história você foi diante das circunstâncias, né, das contingências, você teve um cenário diferente. Mas eu acho que agora as coisas estão, de fato, mudando muito mais rapidamente, que Entendi. seja às vezes ser um pouco assustador, Isso é né? verdade. Mas assim, eu acho muito interessante você ter experiência. Eu sei que você é jovem, né? Você é muito jovem. Você falou assim, nossa, quando você se formou, eu tinha 7 anos. 7 anos. Eu tenho 35 hoje. E é muito interessante isso, porque durante toda a nossa vida a gente vai procurando referências, né? É, ah, eu estou falando isso porque eu, com 30 anos, eu tenho uma sensação de. Eu me sinto poderosa, assim, com 30 anos de experiência. Não que eu não tenha que aprender, Claro, não é isso. Eu sou muito aberta ao progresso, claro. muito aberta. Mas Faz diferença. você, quando você é mais jovem, e acho isso muito louvável, eu aprendi muita coisa quando eu era muito mais jovem, fiz coisas maravilhosas, assim, em termos de atendimentos Uhum. e de descobertas, mas você é um pouco, assim, você tem as suas autoridades, Sim. assim, e você tem as suas referências e os seus ídolos, não que eu não tenha ídolos ainda, mas até hoje, né? Mas quando o tempo vai passando, você vai formando a sua própria, a sua própria ancoragem. É a sua própria Sua ancoragem. vivência. Entendido, A- perfeito. Entendeu? Então você pode estudar um artigo científico que é diferente de ciência, né? Uhum. Um artigo Claro, diferente claro. científico é diferente de ciência, porque ali estão atravessados vários outros interesses de outra Vieses e ouva, tudo mais, claro. exatamente, mas passa por um crivo mais rigoroso, que é da sua experiência de 30 Claro, anos, de sim. quase 30 anos, né? Uhum. Então, assim, não vou dizer que eu não vou aceitar, mas a prova é difícil, né? Claro, sim. Porque você tem aquilo, você às vezes entra um paciente e eu achava isso um pouco, talvez um pouco folclórico, mas o olhar do paciente te fala alguma coisa. Sim. O olhar do psicótico é um olhar diferente de todos os outros, que talvez você faça o diagnóstico na sala de espera. Uhum. O paciente está te Sim. esperando e ele te olhou, né? Que aquele olhar, estou aqui, mas não estou aqui, aquele olhar meio que separado, né? Uhum. Aquele olhar dos dois mundos, né? Ou será que me perceberam que eu sou Jesus? Entendido. Poxa, muito interessante. E, assim, era uma pergunta que eu ia fazer até, que entra nisso aí, relacionado à parte de... Temos um problema no exercício da medicina atual que é o cartesiano demais, né? Então, você chega, tô vendo que tem uma pessoa me perseguindo, remédio tal, vá. Próximo, eu tenho ansiedade, não sei o quê, remédio tal, próximo. E aí, eu acho muito bonito e interessante quando a gente conversa com alguém como você, Muito obrigada. por causa dessa capacidade de perceber o indivíduo como um todo, e não só como um sujeito que precisa de remédio, né? O compreender de fato, isso é fantástico, fantástico. Aí eu sempre gostei muito disso, dessa parte muito sutil da natureza humana, e isso de uma forma muito precoce na minha vida. Eu posso falar, Uhum. não sei se eu posso falar sobre Pode isso, falar o não? que você quiser. Mas é que quando eu era muito menina, e acho que é o primeiro contato que eu tive com a literatura, primeiro que foram para, você não lembra das revistas, tinham revistas com entrevistas com artistas. E os Mas artistas eu davam acho que isso eu respostas. cheguei. Ah, sim, sim. Eram respostas, e os artistas eles respondiam de uma forma assim que eu achava lindo, né? Assim, respostas assim um pouco flertando assim com um mundo mais paralelo, eu achava aquilo muito interessante. Entendi. E eu lia essas entrevistas na sala de espera. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E o artista respondia daquela forma brilhante, Entendi. Ah, mas linda. eu Eu cheguei a achava pegar aquilo isso aí, muito. pô. Não sou tão novinho assim, não. Mas Aham. parece ser muito jovem. Mas e eu lembro que eu recebi uma vez um texto. Você não lembra do mimeógrafo?
Lembro, pô, cheirinho de álcool, cheirinho. Você lembra do claro. mimeógrafo? Eu fiz prova com o papel do mimeógrafo, claro. Tá, eu recebi um texto da Cecília Meirelles, Aham. que era A Arte de Ser Feliz. E eu recebi aquele texto, acho que eu tinha 9 anos, e ela falava, eu talvez tenha sido o grande despertar para a arte, talvez seja lógico que é uma sequência de coisas, mas eu lembro que eu me apaixonei muito, era muito forte aquilo que ela falava para mim, né? Lógico que não era um texto assim que eu entendi com muita profundidade, mas ela falava que ela abria a janela da casa dela e ela via, de repente, um jardim seco, e aí vinham umas mãos assim, e regavam aquele jardim, e Uhum. aquele jardim continuava vivo, e de repente ela abria a janela e via flores que iam ser levadas para alguém, e ela ficava imaginando para quem serão essas flores, não é? Quem receberão essas flores? Quem ficará tão feliz em receber essas flores? Muitas vezes ela fazia referências outras e falava de um pássaro, sabe aqueles ovos de louça, de porcelana, de Sei, louça, sim, acho, sim. Uhum. e ela falava que tinha um ovo de porcelana que ele era azul, muito parecido com a cor do céu, e que ela via alguns pássaros em cima daquele ovo e que ela achava assim, que ela tinha a impressão que o pássaro ele estava meio que flutuando ali, e aquilo deixava ela muito feliz. Uhum. Então ela dizia assim que é uma questão de ver as coisas para se sentir feliz. Talvez não seja muito profundo isso hoje, mas para mim na época eu queria eu ter escrito aquele livro, Entendido. aquele texto, né? Eu achei forte tudo Profundo. aquilo, Quantos anos você tinha? profundo. Eu tinha 9. E aí quando eu Com voltei, 9 anos eu lia Chico Bento. eu também lia Chico Bento, eu também gostava muito de ler Chico Bento, a Turma da É. Mônica, eu também gostava muito. A Mônica eu acho que foi um ídolo, eu gostava muito da Mônica. E então, quando eu entreguei o texto para a professora, estava todo rasgado, né? E a professora talvez não tenha compreendido que aquilo foi uma coisa muito boa, porque eu vivi aquele texto, né? E a partir daí, eu acho que eu comecei a escrever, porque eu queria escrever bonito também, eu queria reproduzir aquilo que eu sentia, né? Entendi. É, é uma coisa muito. Eu acho que a gente não define muito quem a gente é e por quem que a gente foi atravessado e por que a gente recebeu esse nome, né? E a gente diz que não existe nada mais impróprio do que o nome próprio, né? Porque porque você não foi você que escolheu o seu nome, né? Exatamente. É verdade. Antes Pensando do, por essa lógica, não é nada mais antes do impessoal do que seu o seu nome. antes do seu nascimento, alguém pensou no Marcos, né? Isso. Marcos, e aí você já é atravessado pelo outro. Então, assim, o Exato. que é você mesmo, o que tem de você, talvez seja até impossível você fazer Definir. essa separação, assim, então E a vida é uma constante descoberta, na verdade, né? Porque é uma constante descoberta, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, porque aí a gente porque a hora que você encontrar nossa, a gente fica pensando tanto que outro dia eu estava ouvindo uma música do Roberto Carlos e ele fala assim, que eu ando pelas estradas de Santos, né? E a Uhum. música é uma música tão ingênua, assim, uma música tão assim, mas ele fala assim, a hora que eu encontrar o meu amor, mais ou menos isso, as estradas de Santos eu não vou mais passar. Eu falei, é claro, porque você encontrou e aí talvez você nem viva mais, você não vai mais andar por essas estradas de Santos, né? Sim, Então a gente, de uma certa forma, a gente interpreta a arte, né? claro, claro, Embora claro. não seja o mais assim ético, mas a gente faz isso o tempo todo. Muito interessante. E tem uma frase, saindo um pouco desse tema especificamente, tem uma frase que eu estava pensando aqui agora que eu acho que define muito, acho que nunca definiu tão bem uma sociedade quanto a que a gente está vivendo agora, que é do Arthur Schopenhauer, que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, que é o pessoal vive o tempo inteiro pelo consumismo, pelo quero, quando consegue, na verdade, percebe que a vida não é só baseada, né, nesse consumismo exacerbado. Engraçado como que a gente evolui ao longo do tempo, né, com experiências com a vida. É Muito porque, na interessante. verdade, você dá nomes para sua falta. Você dá nomes. Então, você vai comprar, você vai. é, Às vezes a pessoa ela vai querer mais artigos científicos, que não é só comprar, né?
você vai querer ler mais, Uhum. né? Então, porque você vai dando nomes para sua falta e por isso que você se sente vazio. Quando você se apaixona, por exemplo, você se sente, uau, eu me apaixonei, né? E aí você coloca tudo, você investe naquela pessoa. E aquela pessoa não é aquela, ela tem defeitos. E é muito interessante que quando você se apaixona, você tem invariavelmente uma queda da sua autoestima. Você deixou de investir em você, você investiu no outro. A partir do momento que você deixa de se apaixonar, você começa a lidar com a falta de novo, você vai buscar outros objetos, né? Não necessariamente outra pessoa, mas você Sim, vai procurar outros objetos, porque essa falta é constante. E como que você lida com essa falta, sabendo que ela existe e que ela não vai ser superada, entendido. né? Entendido. E não por meio de... Hoje tem essa questão do consumismo, mas você pode entender por outras vertentes também. Você vê, por exemplo, as pessoas, como eu disse, né, atrás de livros. Eu tenho muito essa coisa dos livros, porque a sublimação é justamente isso, é você transformar a sua repetição em algo que seja bom para você. Foi a melhor saída que você encontrou, Uhum. é melhor do que comprar. Sim, com certeza, verdade, verídico. Bom, infelizmente, nós estamos caminhando para a parte final do nosso podcast. Estamos conversando aqui com a doutora Ana Latrova. O Instagram dela é Ana Paula Latrova. Você pode acessar nas plataformas. Em breve, se Deus quiser, ela vai ter um canal do YouTube para conversar com bastante profundidade sobre isso. Acho que é uma dica bastante válida, porque dá para ver que os seus olhos brilham e você sabe muito do que você está falando. Só que eu tenho um problema aqui. Por quê? Você falou pra gente que se definir é complexo e tem toda uma questão envolvida, que não dá para se definir assim. Só que nos episódios do Papo 20, ao término, a gente sempre pede para o convidado utilizar aí 2 a 3 minutos para falar sobre si, definindo. E você pode falar amante da arte, o que você quiser. Então, por gentileza, contrariando o que você disse até agora, em 2 minutos, quem é Ana Paula Latrova? E eu te dei essa resposta. Eu te dei essa resposta quando eu falei que eu tinha muito a questão das ideias, né? Isso é muito verdadeiro e eu acho que é o que é mais permanente em mim. E eu acho isso muito interessante porque serve também como uma finalização para que as pessoas aprendam e tenham interesse em várias áreas do conhecimento, porque o cérebro, ele não é uma roldana, né? Você pede para alguém estudar sobre algo e ela vai estudar sobre algo da sua área. E seria muito mais interessante que ela estudasse sobre outra área, porque o cérebro ele é uma engrenagem. Perfeito. E quanto mais engrenagens você tem, você faz mais sinapses. Agora falando um pouco da biologia, né? Certo. Você faz mais sinapses, você faz mais possibilidades de interação, você faz mais possibilidades de saída. Então, essa característica eu acho que é a mais marcante e que também, por ser uma característica que eu gosto muito em mim, e que eu falo muito para os meus pacientes, é que para você não viciar o seu olhar, porque para você não olhar o mundo só com algumas lentes, para que você tenha mais conexões e possibilidades, que em última instância é a neuroplasticidade, falando em termos biológicos. É a resiliência que está em moda, que todo mundo fala. Uhum. Resiliência é você ter a capacidade de resolver um mesmo problema de várias maneiras, que é a neuroplasticidade. Para isso, você precisa ter uma engrenagem muito funcionante. Certo. Né? É muito comum você pegar um engenheiro e falar assim, lê um livro, ele vai ler um livro sobre engenharia. Sim. Né? Então, eu também gosto de yoga, eu estudo yoga, eu acho interessante você observar, e essa eu acho que é a característica mais interessante que eu tenho, de dar a fração de razão para cada área. Muito bom. Muito interessante. Que bom que você gostou. Muito interessante. Esse finalzinho aí foi fantástico. Então, dar a razão devida a cada área para poder deixar a engrenagem
fluida e funcionante. Muito legal, muito bom. Uma pena. Nós estamos caminhando para o final. Estamos agora com aproximadamente 58, 59 minutos de podcast. Que isso? Olha, acho que conversaríamos por mais umas 6 horas facilmente. Mas é uma pena que a gente tem um horário para seguir. Mais uma vez, você está assistindo o Papo 20. Esse programa aqui é gravado no ambiente da 20 Medical Offices. Meu nome é Marcos Moreira. Eu sou médico e atendo reumatologia aqui também na 20 Medical Offices. Se você quiser seguir o @ da doutora no Instagram, é @AnaPaulaLatrova. @AnaPaulaLatrova. O meu é @reumato.marcos.moreira. O da 20 Medical Office, se você quiser conhecer onde este podcast é gravado, é @20 Medical Offices. E tem o @ do nosso podcast, que é o @Papo 20. Você pode seguir tanto no Instagram quanto no YouTube. Peço para você curtir e compartilhar. Nós sempre encerramos aqui com uma frasezinha, embora mais uma vez um episódio repleto de arte e cultura, no qual tivemos vários insights, várias frases de efeito aqui, mas para não perdermos a nossa tradição, que eu julgo que também é importante, faremos. Essa frase foi dita por Anatole France, acho que é assim que fala, que era um escritor francês que viveu entre 1844 e 1924. A riqueza é um dos fins para viver feliz, mas infelizmente os homens transformaram no único fim. É isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Esse é o Papo 20. A gente está aqui todas as quintas-feiras às 8 horas da noite com novos episódios. É isso aí. Até a próxima. Valeu.